Então, pessoal, muito bom dia. Aqui é o Luiz. Vamos começar a aula de hoje. Quero fazer uma menção aqui às estagiárias Karen, Natália e Mirella, que me auxiliaram aqui na produção desses slides. O conteúdo é cálculo de massa, reações endo e exotérmica e reações de combustão. Habilidade de analisar, representar com ou sem os dispositivos móveis e aplicativos digitais, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas, em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente de recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo e imaginação criativa fazem parte das competências socioemocionais. Aqui o título: cálculo de massa, reações endo e exotérmica e reações de combustão. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que relembrar é sobre o cálculo de massa. Esse primeiro ano aqui agora a gente trabalha bastante. Ó. Aqui tem, por exemplo, o cloro como a gente vê numa tabela periódica. E a massa atômica dele está aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, inferior direito. 35,453. Porque essa é a média da massa atômica dos isótopos de cloro que tem na natureza. Só que a gente convenciona arredondar para 35,5, em alguns casos até para 36. Massa atômica, o que é? É uma medida em unidade representada por U, unidade de massa atômica. Mas o que é esse U? Esse U, que é a unidade de massa atômica, é 1/12 do carbono 12. Então, convencionou-se pegar o carbono 12, dividir ele em 12 partes e uma parte dessas 12 é a massa relativa de uma unidade de massa atômica. E aí foi possível relativizar todas as massas dos outros elementos. Então ali, ó, pegou-se, né, as partes do carbono 12 e aí convencionou-se ser 1/12 da massa do carbono ser a unidade de massa atômica. Massa atômica e massa molecular. Qual a diferença? A massa atômica é a massa de um átomo e a massa molecular é a massa da molécula, que pode ter um ou mais elementos. Por exemplo, a água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, a massa da molécula de água é a soma das massas dos hidrogênios e a massa do oxigênio. Por exemplo, aqui embaixo, nessa reação aqui, ó, uma molécula de gás oxigênio, que tem a fórmula O2, passa a ser 32 unidades de massa atômica, porque tem 2 oxigênio, a massa de cada oxigênio é 16, vezes 2 oxigênio na molécula, a massa molecular acaba sendo 32 unidades. Olha a água aqui, como eu falei, 2 átomos de hidrogênio, então soma a massa de um hidrogênio, que é o mesmo, né? Vezes 2, porque na molécula de água tem 2 hidrogênios. Já mais a massa do oxigênio, que é 16, não precisa multiplicar por nada, ou na verdade multiplica por 1, porque na fórmula da água só tem um oxigênio. Massa da água passa a ser 18 unidades. Olha uma reação química aqui bacana. Ó. Se eu tiver 2 moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio e formar 2 moléculas de água, olha a soma dessas massas. Quantos hidrogênio tem no total aqui? Ó? 2 vezes 2, 4, e aí passa a ser 4 unidades aqui, mais a massa dessa molécula de oxigênio, dá 32 unidades, e as 2 moléculas de água, sendo que cada uma é 18, passa a ser 36. Notem que legal aqui, retomando um pouquinho a aula passada, que 4 unidades mais 32, 36 unidades. Então quer dizer que a massa se conserva. Então a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, porque existe uma lei que se chama a conservação da massa. Agora, o que é mol? Mol, muita gente confunde com a abreviação de molécula, mas na verdade mol é uma quantidade de um sistema que tem tantas unidades quanto 12 gramas de carbono. Mol, né, em outras palavras, é como se a gente fosse a nossa dúzia, sendo que a palavra dúzia representa 12 unidades. Então, uma dúzia de qualquer coisa é 12 unidades. Mas espera aí, professor, olha que bacana. Então quer dizer que dúzia de ovos
é 12. Meia dúzia, 6. Só que vamos supor, uma dúzia de banana comprada em um lugar não tem a mesma massa que outra dúzia de banana comprada em outro lugar. Por quê? Porque são objetos, né? São na verdade ali frutas que não têm a mesma massa. Só que, diferentemente desse exemplo, se eu pegar um mol de carbono, sempre vai ter a mesma massa, porque os átomos de carbono são iguais em tamanho e massa, assim como disse a teoria atômica de John Dalton. Átomos iguais têm a mesma massa e o mesmo tamanho. Elementos diferentes, ou os átomos de elementos diferentes, possuem diferentes massas e tamanhos. Então, quantas unidades tem esse mol? Já que mol é uma quantidade de matéria. Tem essa quantidade aqui, ó, enorme, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, um mol de carbono possui essa quantidade. Um mol de água possui essa quantidade de moléculas de água. Então, olha aqui que legal esse frasco aqui, ó. A água, um mol de água possui 18 gramas, sendo que uma molécula de água possui 18 unidades. Um mol de moléculas de água possui 18 gramas. Então, a gente convenciona também que o número de mol, que é a hipótese de Avogadro, foi conseguido esse número fazendo testes com gases, porque sabe que o mesmo volume de qualquer gás possui o mesmo número de moléculas. Que número é esse? A hipótese de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, por exemplo, se o hidrogênio ele tem uma unidade, um mol de hidrogênio possui o quê? 1 grama. Então, o mol também serve para a gente converter unidades em grama. Só que para ter 1 grama de hidrogênio precisa ter 1 mol. E 1 mol é essa quantidade aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. A massa molar, né, é a massa em gramas que contém 1 mol de uma molécula. Então, por exemplo, aqui, olha o cálcio. 40 gramas de cálcio tem 1 mol. Logo, a gente escreve que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Só vai ter 40 gramas quando estivermos falando de 1 mol. Outro exemplo é a água, né? Como já foi falado, a massa da água é 18 unidades, mas a massa molar da água é 18 gramas para cada mol. Olha só, se a gente tivesse que calcular aqui através de uma fórmula. Qual que é a massa molar? Massa molar é a massa dividido pelo número de mol. Que número de mol é esse? 6 vezes 10 elevado a 23. Ou se a gente quer encontrar o número de mol, quantas partículas existem numa fração, né, numa massa, a gente pega essa massa, tipo uma cadeira de ferro, tem 4 quilos, então 4.000 gramas. Dividido pela massa molar do ferro, que é 56, a gente descobre aproximadamente quantas moléculas, né, ou quantos átomos de ferro contém naquele objeto, no caso a cadeira de ferro. Se eu pegar 100 gramas de água, ali água destilada no caso, e dividir pela massa molar da água, que é 18, eu consigo chegar num valor aproximado de quantas moléculas de água possuem ali naquelas 100 gramas de água. Isso é interessante. Imagine só um desafio. Se alguém pedir para você, calcule a quantidade de grãos de arroz que tem num pacote de 5 quilos. Se a gente começasse a contar isso, ia demorar algumas semanas. E se a gente não perder a conta na metade, né? Mas o que você pode fazer? 5 quilos tem quantas gramas? 5.000 gramas. Então você pega um grãozinho de arroz, né, e calcula a massa dele. Uma balança tem que ser um pouco, né, sensível para conseguir pesar, aferir a massa de um grãozinho de arroz. Então daí você pegaria 5.000 gramas e dividiria pela massa que tem cada grãozinho de arroz. E aí você chegaria no número aproximado. É mais ou menos isso. Essa analogia serve também para a gente calcular o número de moléculas, né, usando a massa molar, que é a massa de 1 mol dessa molécula. Esse exercício aqui ele é retirado do caderno do aluno. Vocês ainda não receberam, mas tem lá, tá? É agora um novo caderno, que é o currículo em ação. Não é igual aqueles que a gente usava nos anos anteriores. Bom,
Olha só aqui, o sulfato de cobre pentaidratado. Olha a fórmula dele aqui, ó. A massa atômica, olha que bacana, é a massa de cada elemento que compõe a substância. A massa do cobre é 65,5, do enxofre 32, do oxigênio 16 e do hidrogênio 1. Então aqui eu tenho a massa de todos os elementos que contém na fórmula. Só que nessa fórmula eu tenho aqui um cobre, eu tenho aqui um enxofre, eu tenho ali oxigênio ali, eu tenho mais ou menos, deixa eu ver aqui, eu tenho 4 aqui só no sulfato, mais 5 aqui nas moléculas de água. Então eu tenho 9 átomos de oxigênio e eu tenho aqui 5 moléculas de água, vai resultar em 10 átomos de hidrogênio. Então se eu somar toda essa massa aqui, ó, 66 do cobre, mais 32 aqui do enxofre, mais 4 vezes 16, mais 5 vezes a massa do hidrogênio, mais 16, eu chego na massa molecular, que é essa aqui, ó, 249,5 unidades. Então, qual que é a massa que tem em 1 mol? Tem essa mesma massa que eu calculei, só que em vez de usar unidades, eu utilizo gramas. Então, qual que é a massa que teria 3 mols dessa substância? Só fazer 3 vezes a massa molar. Então, 3 vezes 249,5, 748,5. Quantas moléculas tem em 3 mols? Se em cada mol tem 6 vezes 10 elevado a 23, aqui colocou mais exato o número, cada mol tem esse aqui, aí é só fazer 3 vezes esse valor. Mas não é muito difícil, professor, fazer 3 vezes esse valor? Não, você multiplica 3 vezes 6, aí que é aproximadamente 18, e mantém o 10 elevado a 23. Olha o cloreto de sódio aqui, exemplo, sal. Tem um sódio e um cloro na molécula. A massa do sódio é 23 unidades, a do cloro 35,5. Então, como calcula a massa molecular? Soma 23 mais 35,5, que acaba sendo 58,5 unidades. Então, qual que é a massa molar do cloreto de sódio? É igual à massa molecular, só que a massa molar, a massa de 1 mol, a gente coloca em gramas. Então, 58,5 gramas. Então, qual que é a massa, né, de 3 mols do cloreto de sódio? Faz 3 vezes 58,5, total 175,5. Quantas partículas existem em 3 mols? Aí independe da substância, porque se 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23, quer dizer que 3 mols tem 18,06 vezes 10 elevado a 23 unidades. Vamos entrar um pouquinho agora em reações que envolvem energia térmica. Elas podem ser... Oi? Professor, volta um pouquinho lá no Volto. né? Como que você fez para calcular a quantidade de... bem no comecinho que você estava falando, que multiplicava, não entendi. Qual é... Aqui no cloreto de sódio, por exemplo? Não, no de cima. No de cima aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó, mas essa fórmula aqui, ó, ela é assim, ó, o cobre, o enxofre, oxigênio e aqui 4. E aí, essa é a fórmula aqui do sulfato de cobre. Então aqui, ó, como que eu calculo aqui? Aqui é sulfato de cobre pentaidratado. Então, para cada molécula aqui tem 5 moléculas de água. Então, ele somou a massa de tudo isso daqui, ó. Então, ele pegou a massa do cobre, que é 32. Daí somou, desculpa, deixa eu voltar aqui. A massa do cobre é 63,5. Isso tudo, pessoal, onde a gente encontra essa informação? Numa tabela periódica, como a gente falou na outra aula. Então, ó, aqui a massa do cobre pela tabela periódica 63,5, a massa do enxofre é 32 e a massa de cada oxigênio é 16. A massa do hidrogênio é 1, isso na tabela periódica, e do oxigênio é 16. Então ele somou tudo isso. Só que lembrando, ó, que não tem só um oxigênio. Tem 4 aqui e 5 aqui. Então, um total de 9 oxigênio. Então, 9 vezes 16. Então, ele somou 63,5 mais a massa de um enxofre, 32,
mais a massa de 9 oxigênio, então 9 vezes 16, mais a massa de 10 hidrogênio, porque 5 vezes 2, 10 hidrogênio, mais 5, opa, perdão, 10. Professor, mas como você sabe que é 9 oxigênio? Aqui, ó, só um minutinho. 9 oxigênio, porque só nessa parte aqui, ó, tem O4, então tem 4 oxigênio. Uhum. E nessa outra parte aqui é uma multiplicação, aqui tem 5 moléculas de água. Se cada molécula de água tem um oxigênio, então nesse total de 5 moléculas de água vai ter 5 oxigênio, mais 4 aqui, então um total de 9. Essa molécula aqui é um pouquinho mais complicada por causa disso daí. Ela tem duas partes, ela tem a parte aqui do sulfato de cobre e aqui tem a parte da água, que é a hidratação que tem em cada molécula. Eu somei aqui, ó. 4 já está indicado aqui, ó. 4 átomos de oxigênio. E aqui esse 5 está multiplicando também com o oxigênio. Então tem 4 átomos de oxigênio nessa parte e mais 5 nessa outra aqui, ó. Ok? Deu para entender um pouquinho? Entendi. Aqui, ó. Então, na verdade, aqui essa molécula aqui é um pouquinho mais complexa, ó, porque aqui tem duas partes, ó. Aqui tem 4 átomos de oxigênio, que era nessa parte aqui, ó. E aí, mais 5 átomos de oxigênio aqui. Mas, professor, cadê os 5 aqui desse oxigênio? Não estou vendo aqui. Aqui, ó. 5 vezes esse oxigênio. E como nessa primeira parte não tem hidrogênio, os hidrogênios são só dessa água aqui, ó, dessa hidratação do sulfato de cobre. Então, 5 vezes 2 hidrogênio, 10 hidrogênio no total. Então, aqui vai somar aqui 10 hidrogênios vezes a massa de cada um, que é 1. Total, deu a massa molecular aqui do sulfato de cobre, 249,5. Na aula passada, a gente viu sobre a tabela periódica e como pegar a massa ali, né? Onde está a massa, localizar a massa da tabela periódica. Essa molécula aqui, ó, veja bem, isso aqui é o sulfato de cobre, né? Mais complicado. Olha o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é só 2 átomos na molécula, só o sódio e o cloro. Então, para calcular a massa dele, é só somar a massa dos dois. A água, por exemplo, soma a massa de 2 hidrogênio e de 1 oxigênio. Simples também. Só que tem molécula que é um pouquinho mais complicada, como essa do sulfato de cobre. Mas se você somar a massa de todos os átomos que compõem essa molécula, dá a massa molar. Qualquer coisa, depois no finalzinho a gente faz alguns cálculos lá numa página em branco aqui, daí eu explico para vocês mais em detalhes. No começo do ano, quem veio participar da aula, a gente falou um pouquinho sobre reações endotérmicas e exotérmicas. Endo quer dizer para dentro, então aquelas que absorvem calor. Se a substância absorve calor, quer dizer que em torno dela vai ficar frio. Se eu pegar alguma substância assim que está acontecendo a reação e eu colocar na mão, eu vou sentir que está fria, porque está roubando o calor da minha mão. Então, endotérmica é uma reação química que precisa de calor. Então, quer dizer que o calor vai estar aqui, ó, no lado dos reagentes. Já a exotérmica vai estar do outro lado. Então, quando uma substância precisa de calor para reagir, ela vai absorver calor. Então, o calor tem que estar nos reagentes. Olha o calor aqui, nos reagentes. Quando a gente fala que a entalpia dos reagentes, quer dizer que é a quantidade de calor envolvida. Então, quer dizer que se a substância ela absorve calor, então se eu pegar a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, tem que dar um valor positivo. A gente fala que essa variação de calor é positiva. Por que positiva? Porque a energia aqui dos produtos ela é maior do que a energia dos reagentes, quer dizer, recebeu calor. Mais à frente assim, vai ter alguns exercícios que vai ilustrar melhor isso daí. Agora, de maneira bem simples, endotérmica é uma reação que absorve calor, então o entorno esfria. Já a reação tem aqui um exemplo de novo aqui, ó. Olha só aqui, quando eu esquento aqui, a gente fez na escola o aquecimento do sulfato de cobre, que fez ele perder água. Aqui é o sulfato aqui de sódio perdendo água também. Olha que legal que acontece para aquecer as casas. O aproveitamento da energia solar no aquecimento de casas, eles empregam o sulfato de cobre. Por quê? Porque durante o dia a energia solar produz essa reação aqui, ó, essa de cima.
Então quer dizer que faz perder água, desidrata o sulfato de cobre. Então se o ΔH aqui, ó, a entalpia é positiva, quer dizer que absorveu o calor da energia solar. Durante a noite ocorre esse processo de baixa aqui, ó. O sulfato de sódio que perdeu, que recebeu calor, ele vai absorver a água, ele vai reagir com a água e vai formar de novo a substância que inicialmente era aqui, ó. E com isso vai liberar calor. Olha o ΔH aqui negativo, ó. Quer dizer que a reação é exotérmica. Essa de cima aqui é uma reação endotérmica e essa de baixo aqui é exotérmica. Olha que legal, bacana, ó. Então, na casa de dia acontece essa reação, né, para aquecer a casa com a energia solar. Acontece a reação de cima durante o dia com a luz solar e de noite acontece a de baixo, liberando todo o calor que foi absorvido. É como se naquele experimento do sulfato de cobre, que a gente aqueceu, ele ficou branco, depois que a gente deixou esfriar, a gente colocou água nele e ele voltou a esquentar, ou seja, ele é uma reação do tipo revertível. Ele absorve calor para desidratar e quando coloca calor, ele absorve. É legal quem já viu também colocando água numa soda cáustica para fazer sabão, quanto de calor libera, né? Libera muito calor. Então tem reação química, principalmente de dissolução, que libera muito calor. Outras esfria, por exemplo, colocar água na ureia, como a gente já fez na escola aqui também, no começo do ano, a gente colocou um pouco de água na ureia, vai dissolver ela, ela gela, né? Ela é bastante endotérmica. Exotérmica, para fora. Então quer dizer que vai liberar, vai perder calor. Então onde vai estar o calor? Vai estar no lado dos reagentes? Não, o calor vai estar aqui no lado dos produtos, porque ele foi formado, foi gerado, gerou o calor. Então quer dizer que a entalpia dos produtos, ele vai ser menor. Ele vai o quê? Perder calor. Então quer dizer que a entalpia é abaixo de zero, é negativa. Então quer dizer que quando você tem uma reação química que perde calor, a entalpia, que é a variação de calor entre os reagentes dos produtos, ela é negativa, ou seja, abaixo de zero, porque perdeu, foi um calor perdido, né? Exercício, vamos ver aqui, ó. Agora vocês podem depois participar, lembrando que qualquer dúvida vocês podem fazer como foi feito já aí, né? Interromper um pouquinho a aula e perguntar, tirar dúvida, isso é excelente, pessoal. Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação ou entalpia de reação. Se uma reação vamos lá analisar se é verdadeiro ou falso, aí vocês falam. Se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha, o entorno da reação ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. O que vocês acham? Uma reação exotérmica, o sistema perde calor, a vizinhança ganha esse calor? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Opa, eu vi ali no chat, verdadeiro. Então aqui realmente, ó, se é exotérmica, perde calor e a vizinhança recebe. Então se eu tiver na mão com isso aí, com uma reação que é exotérmica, vou sentir que a mão vai esquentar. Endotérmica, o sistema ganha calor, a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Então se eu tiver na mão com uma reação endotérmica, eu vou sentir que vai esfriar. Então a minha mão vai perder a mesma quantidade de calor que a reação recebeu. Será que é verdade? Ou é falso? Verdadeiro também, muito bem. Por quê? Porque ó, é exatamente o oposto que está na de cima. Ó. Se de cima é verdadeira, falando da exotérmica, de baixo tem que ser exatamente o oposto, né? Exotérmica, sua entalpia final é menor que a sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia é menor do que zero. Será que quando a reação é exotérmica, a entalpia é negativa? É menor que zero? Ou é o contrário? Falso? Olha só, quer dizer aqui, ó, que se a exotérmica ela vai perder calor, né, quer dizer que o ΔH, a variação é negativa, porque ela vai estar perdendo mais calor do que ela tinha no lado dos reagentes. Então ainda é verdadeira também. E a endotérmica, o ΔH é positivo, né, é maior que sua entalpia inicial, logo a variação de entalpia é maior que zero. Oi?
Ah, isso. Ó, aqui na verdade aqui não teve muito segredo, aqui todos são verdadeiros porque ilustrou exatamente o que estava no slide anterior. O que que a gente pode lembrar disso aqui para tornar mais fácil? Exotérmica vai perder calor, então o saldo total de entalpia vai ser negativo. Se a endotérmica está recebendo calor, está absorvendo, então o saldo disso aí vai ser positivo, maior que zero, né? Isso aí é uma maneira mais fácil de memorizar. As respostas. Agora aqui, ó, lembra aquela coisa da endotérmica, o calor está nos reagentes e na exotérmica o calor está no produto? Só que aqui só tem umas pegadinhas, ó. Quando demonstra a entalpia, aqui, ó, quando fala ΔH, quando tem o ΔH, é o saldo total. Agora, quando ela está presente ou nos reagentes ou nos produtos, você vai estar absorvendo ou vai estar liberando calor. Então, qual dessas reações aqui, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, representam corretamente reações endotérmicas, que vão absorver calor? Qual vocês acham? Vamos analisar cada uma. Ó. Aqui é ΔH isso daqui? Não, não é ΔH. A primeira aqui, ó, não é ΔH. Então, não é saldo total. E o calor, então, está nos produtos. Aqui está no produto. Então, essa reação aqui, a primeira, ela está produzindo calor. Então, aqui é exotérmica. Então, não dá para assinalar essa primeira. A 2 aqui, a de baixo, tem o ΔH e é positivo. Se o ΔH é positivo, né, a variação de calor deu positiva, quer dizer que absorveu calor. Se absorveu, é endotérmica. A reação 3, onde está o calor aqui? Putz, professor, não estou vendo calor não, porque não tem unidade aqui, ó, esse KJ. O que quer dizer KJ? KJ quer dizer quilojoules, é uma unidade de calor. Poderia estar escrito também em calorias? Poderia também. E quilojoules e calorias é um convertível no outro, ou seja, eles são proporcionais. Se eu não me engano, se não me falha a memória, 1 kJ equivale a 4,18 calorias. Quilocaloria no caso. Então são unidades semelhantes, né? Usam para indicar calor. Na reação 3, o calor está aqui, ó. Não tem a unidade, mas está nos reagentes. Se está nos reagentes, quer dizer que precisa de calor para essa reação acontecer. Então, quer dizer que a reação absorveu o calor também. Então, é endotérmica. Aliás, essa reação aqui, ó, 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água, mais energia, formar essa substância aqui mais oxigênio, ó, é a fotossíntese. Se é a fotossíntese, precisa de calor para acontecer. A de baixo aqui, ó, é a reação de purificação do minério de ferro. A de cima, quer dizer, a 2. Purificação do minério de ferro. Então, precisa de calor também para ocorrer o derretimento da hematita. A reação 1, uma reação de combustão. O metano queimou na presença de oxigênio. Não tem como calor, fogo, né? Combustão absorver calor. Claro que ele vai liberar. Na reação de baixo, uma reação de neutralização aqui, ó. O ácido reagiu com soda cáustica. E aqui é ΔH, ó. ΔH, saldo total, é negativo. Se aqui é negativo, é endo ou exotérmica? Vocês lembram? Se quando ΔH é negativo, perdeu ou absorveu calor? Pode falar. Endotérmica? Bom, quase, né? Olha só, se o ΔH, o saldo total é negativo, quer dizer que perdeu calor. Então, quando perde calor, quer dizer que é a mesma coisa que libera calor. Então, aqui é exotérmica. Ou exotérmica, né? Tem gente que fala exotérmica, como fala exoesqueleto. Eu falo exotérmica, às vezes falo exoesqueleto, né? Tem animais que têm o esqueleto na parte de fora do corpo, fala exoesqueleto, né? Bom, a reação aqui 5, aqui ó, não é ΔH, é só a quantidade de calor e está aqui sendo produzido. Se esse calor está nos produtos, está produzindo calor, então a reação é
exotérmica, está produzindo calor, está no lado dos produtos. E a de baixo e última aqui é variação. Se é variação de calor e foi positiva, então o que aconteceu? Ele recebeu. Quando perde é negativo, quando recebe o ΔH é positivo. Então aqui também é uma reação endotérmica. A variação de entalpia é positiva. Tá aqui as respostas. Bora lá. Reações endotérmicas. Olha só, será que a queima, né, Por que os gases liberados na combustão são quentes? Porque a energia, né, que foi liberada nas moléculas ali, ocorreu isso daí. Só que aqui, né, não é que reação endotérmica tem a ver com explosão, não, aqui é uma ilustração. Bom, todas as reações de combustões são exotérmicas, né? Aqui é só um título só. Mas as reações de combustão são exotérmicas, liberam calor. Por isso utilizamos a queima dos derivados de petróleo para obter energia. Como assim derivados de petróleo? Substâncias que são extraídas do petróleo, tipos combustíveis, gasolina, diesel, gás natural. Tem gente que fala etanol, etanol não, etanol vem o quê? Da cana-de-açúcar. Ou, em alguns outros países, vem de outros materiais que também contém molécula de açúcar que é convertível em etanol, faz a fermentação. É justamente a energia liberada da queima da gasolina que movimenta os componentes do motor da explosão, né? A energia liberada, a expansão dos gases, faz com que mova pistão lá do motor. Não entendi. Da foto aqui, tá cheio de fogo, assim. Isso, tem muita explosão, né? Ali com certeza foi a explosão de algum combustível ali, né? Essa explosão daquele jeito ali lembra muito quando acontece acidente de avião, infelizmente, né? Porque as asas dos aviões e a parte de baixo é repleto de combustível. Então, sempre quando o avião vai fazer pouso de emergência, sempre tem bombeiro já esperando, porque tem muito combustível. Inclusive, tem alguns aviões que são preparados para soltar todo o combustível no ar antes dele aterrissar, porque a chance de explosão diminui bastante. Então, eles jogam o combustível fora, lá no alto, para fazer aquela aterrissagem de emergência e com menos risco de explosão. Olha os combustíveis aí, né? Ó. Tem a foto ali de uma moto, de um foguete, de um avião, de um carro de alta velocidade. Então, se errar alguma coisa, pode explodir o avião? Pode, pode. Infelizmente, no pouso de emergência, ou às vezes quando o trem de pouso falha ali e raspa a parte de baixo do avião, onde tem muito combustível, pode explodir, né? Pode. Ainda bem, né, que não é sempre que acontece. Acidente de carro tem a toda hora, acho que a cada minuto tem um acidente de carro. Mas avião, assim, é raramente, né, que tem. Infelizmente, quando acontece, o risco de acontecer uma tragédia é grande, mas ainda é um dos transportes mais seguros que existem. Pode falar. E qual que é a diferença, tipo, a gasolina do foguete e do trem? Foguete e do? Trem, tipo, como é... Pra mim, assim, que a gasolina é diferente dos carros. Aqui acho que a maioria dos combustíveis utilizados aqui são diferentes. É claro que a gente não pode falar que a gasolina de um carro aqui de alta velocidade aqui, né, igual a Fórmula 1, é igual a gasolina que a gente coloca no posto ali, né? Porque além disso é gasolina especial. O de um avião, por exemplo, é uma nafta, né, uma gasolina diferente, uma gasolina especial para aviação. A moto aqui, algumas motos são gasolinas misturada com um pouco de óleo, quando as motos são motos dois tempos. O foguete aqui é especial ainda, não é gasolina ali, não é diesel, é hidrogênio. Então ali é um combustível ali muito mais potente. Ali está o hidrogênio sólido que vai se transformar em líquido, depois já vai virar gás e vai queimar com muita severidade, né? Muito calor, muita potência. O do trem, alguns trens são movidos a diesel, uns trens são movidos a outro combustível, mas em geral os trens ali, alguns, né, principalmente os antigos, era movido o quê? A queima de carvão, queima de madeira, de lenha, porque daí usava o quê? Produzia vapor e o vapor movia, vapor de água, né? E o vapor movia as engrenagens. Hoje já é movido a diesel, alguns a gasolina mesmo.
Então, cada veículo, né, a explosão, utiliza um tipo específico de combustível. E de onde vem? Normalmente derivado do petróleo. Olha a gasolina aqui, por exemplo. Ó. A gasolina aqui, a fórmula dela, C8H18, tem 8 carbonos e 18 hidrogênio. Utiliza 25 moléculas de oxigênio. Produz 16 moléculas de CO2 e 18 moléculas de água. Ô professor, então quer dizer que queimar combustível produz água? Normalmente sim, mas essa água a gente não consegue aproveitar diretamente porque é liberado junto com os gases que saem da queima. Como que eu faço para calcular a massa molecular da gasolina? Aí eu somo a massa dos carbonos e a massa do hidrogênio. Deixa eu ver se tem a resposta aqui. Ó. Tem. Olha só. A massa do carbono é 12. A gente acha isso na tabela periódica. Vezes 8 dá 96. Por que 8, professor? Porque aqui na fórmula tem 8 carbonos. E a massa do hidrogênio, que é 1 pela tabela periódica, vezes 18, porque tem na fórmula aqui, dá um total de 18 mesmo. E somando 96 mais 18, a massa da gasolina tem 114 unidades, ou 114 gramas por mol. Olha uma pergunta. Quantos mols de oxigênio é necessário para reagir com 25 mols de gasolina? É proporcional. A gente tem ali que 2 mols de gasolina, ó, aqui em cima na reação, 2 mols de gasolina, utilizam 25 mols de oxigênio. Então, 3 mols de gasolina vai utilizar quantos mols de oxigênio? Um pouco mais, né? Alguém consegue prever essa quantidade? Se de 2 aumentou para 3, então 25 vai aumentar para quanto? Faz uma regra em 3, né? 2 vezes x e 3 vezes 25. Então aqui a gente multiplica assim, né, para resolver. Então fica ali, ó. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 25, 75. Daí eu passo 2 para cá, dividindo. Então dá 37,5. Tem um jeito mais fácil de fazer, professor? Tem. Olha aqui, ó, repara no 2 e o 3. Ó. Aumentou quantas vezes? Aumentou 2 mais a metade de 2. Então 2 mais a metade de 2, que é 1, somando 3. Então se eu pegar aqui, ó, 25 e fazer igual, ó, 25 mais a metade de 25. Quanto que é a metade de 25? Metade de 25 é 12,5. 25 mais 12,5, 37,5. Então, se eu tiver esse raciocínio de saber quanto que aumenta, se aumenta 1,5 vezes, se aumenta 2 vezes, se aumenta 3 vezes, eu já não preciso fazer a regra de 3. Dá para mim prever só por essa estimativa. Agora, olha outro exercício. Ó. Através da proporção estequiométrica. O que é proporção estequiométrica, professor? É essa proporção aqui, ó. 2 mols dessa, 25 dessa, 16 dessa aqui e 18 dessa aqui. Ó. Quantos mols de gás carbônico é formado com 3 mols de gasolina e 37,5 mols de oxigênio? Aí eu coloco aqui, ó. Eu quero saber do gás carbônico, né? Para isso eu vou utilizar a quantidade em mols da gasolina, C8H18, que é a gasolina. Aqui eu vou utilizar o oxigênio e aqui eu vou prever a quantidade de gás carbônico, que é CO2. Aqui na gasolina, quando se utiliza 3 mols aqui, utiliza aqui 37,5. Qual que é a quantidade que vai utilizar então de CO2? Sabendo que na reação aqui de cima, aqui é 2, aqui é 25 e aqui é 16. Se aumentou 1,5 vezes aqui, tem que aumentar 1,5 vezes aqui também. E aqui também tem que aumentar 1,5 vezes. Quantos mols de CO2 então vai ser formado? Você consegue prever? 24, não? Vamos ver lá. Seguindo o mesmo raciocínio, seria 16 a mais a metade de 16, que seria 8. 16 mais 8, total 24. Muito bem. Exatamente. Isso aí dá para fazer regra de 3 também? Dá, mas aí é melhor usar esse raciocínio, né, pessoal? O dobro, o triplo, a metade. Aqui no caso aumentou 1,5 vezes, 1,5. 2 vezes 1,5, 3. 25 vezes 1,5, 37,5.
16 vezes 1,5, 24. Muito bem. Aqui vai aparecer a resposta aqui, ó, mas já calculamos assim. Quando você escolhe um combustível, que aspecto deve ser considerado? Por exemplo, por que ainda não é todo fogão a lenha, né? Por que agora passamos a usar gás natural, né? O gás natural não, gás ali que é uma mistura de butano com o pentano, propano, que é o gás de cozinha. O gás natural ele é o CH4, né? O metano. Mas por que a gente não utiliza tudo, sei lá, movido a lenha, a fogão a lenha, ou então movido a carvão? Por que a gente tem que levar em consideração as características na escolha de um combustível? Imagine hoje em dia se todos os carros fossem movidos a lenha, não ia ser tão bacana. Imagine se todos os gases. Desmatamento, eu acho. Oi? Acho que é para evitar desmatamento, porque poluem bastante. Não sei. Exato, também, ó. Imagine só, movido a queima de madeira, todos os carros movidos a queima de madeira. Imagine quanta poluição, né? Imagine quantas árvores teriam que ser derrubadas para fazer com todo esse combustível movido a lenha. Embora a exploração do petróleo também cause seus impactos. Mas deve ser considerado o quê? O poder de combustão, quanto de calor vai liberar. Ó, o gás natural comparado com a lenha ia fazer mal para o meio ambiente, igual o Eduardo colocou, com certeza, Eduardo, com certeza. A exploração do carvão e da lenha, e tanto o carvão vegetal quanto o mineral também ia causar enormes impactos ambientais, como já causa um pouco, mas ia ser ainda mais agravado. Embora a queima de combustíveis, de maneira geral, sempre causa impactos ambientais devido à liberação de gases que poluem e estão afetando completamente o clima. Bom, olha, por exemplo, gás de cozinha libera muito mais calor do que a mesma quantidade usada de lenha. Por exemplo, se eu pegar 1 quilo de gás de cozinha, 1 quilo lá do gás, né, que está na verdade dentro do botijão ali, está na forma líquida porque está sob pressão. E se pegasse 1 quilo de lenha, com certeza o poder calorífico, né, o calor liberado do gás seria muito mais forte. A gente passou já um pouquinho aqui das aulas, pessoal. Bom, só a reação de combustão aqui passando rapidamente, ó. Para ter a combustão precisa ter o combustível, o comburente e a fonte de ignição. Então precisa ter o combustível que são inúmeros, que vai reagir com o gás oxigênio. O comburente é o gás oxigênio que vai ajudar e precisa de um start, né? Por exemplo, no gás de cozinha ali, mesmo vazando gás, precisa o quê? Precisa ter um fósforo, precisa ter aquele acendedor automático, tem que ter isso, né? Bom, combustíveis aqui também tem açúcar, também a glicose também é um tipo de combustível celular, utiliza como nutriente das células ali, utiliza oxigênio também para produzir a energia celular e também produz também gás carbônico nas células. Comburente, o oxigênio, né? Ele sem oxigênio não tem queima. Se você colocar uma vela e um copo por cima, acabar o oxigênio, acaba a combustão. Mesmo a palha de aço aqui, ela precisa também de oxigênio para queimar, para se transformar no óxido de ferro. Reação completa, pessoal, quando se transforma, quando forma o gás carbônico, né? Tem bastante oxigênio em excesso e aí forma uma fumaça incolor. Quando sai aquela fumaça preta ou a branca, é que formou monóxido de carbono, que é o CO, ou mesmo a fuligem, né, que sai às vezes de caminhão. Quando a queima completa forma o CO2, tem bastante oxigênio, é um gás até menos agressivo, mesmo assim causa impactos. E pessoal, já mandei o formulário lá, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem depois dessa última aula lá, mandem para mim lá no PV lá, no privado lá, eu respondo, tiro as dúvidas, relembrando a aula de química hoje, cálculo de massa, reações endo e exotérmica e o uso de combustíveis, principalmente no sentido de combustível, comburente e calor, que é o triângulo do fogo. O triângulo sempre tem que ter as 3 pontas, combustível, comburente e calor. A gente fala triângulo do fogo, né? Qualquer dúvida, não esqueçam de me mandar lá, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, brigadão.